anotei para não esquecer de nada. Você está com anotações? Estou com anotações aqui. Paz do Senhor, irmãos. Para quem não lhe conhece, qual o seu nome e o nome de sua esposa? Meu nome é Ebert, minha esposa Graziela, né? Somos um casal abençoado. Eu anotei porque são 6, né? É? E eu não posso esquecer de nenhum, porque a glória é para Deus, Amém. né? A glória é para Ele. Eu vim dar o testemunho porque Deus, Ele mudou a nossa vida. E a aliança, quando a gente veio para cá, a gente conheceu não um outro Deus, mas uma parte que a gente, pelo menos eu, não conhecia. A gente veio para cá e... Posso começar a falar? Pode. Aqui é ao vivo e a cores. Eu sou palestrante, sou professor, mas hoje eu tô com vergonha. Tô me Não. vendo ali, eu tô bonito, viu? 50 quilos a menos, eu tô elegante. Ficou show de bola, viu, bispo? Foi? Gostei ali, muito Ok, legal. é o retorno. Muito bom, ali. muito bom. É o nosso retorno. Pessoal, é o seguinte, irmãos. Eu cheguei aqui na igreja, primeiro, com 127 quilos. Problema de coração, circulação, pressão. Minha pressão dormindo dava 20/12. Dormindo. E eu sou servidor público estadual, né? E quando eu cheguei aqui, a gente estava 1 ano e meio procurando igreja. Nós éramos da Universal, igreja abençoada. Aprendemos tudo lá em relação à fé, em relação à conversão. Mas depois de muitos anos, a gente estava procurando algo que... um caldo mais grosso, viver em santidade, salvação. A gente procurava uma palavra diferente, uma palavra mais forte, porque a gente já estava convertido há mais de 10 anos. Então a gente saiu procurando. Engraçado é que toda igreja que a gente chegava, ou era louvor, ou era festas, ou era congresso e tal, e nunca a gente conseguia ouvir o pastor falar direito, né? Porque sempre era algum evento. E quando a gente chegou aqui foi no congresso. Nosso amigo João da Canaã nos convidou para vir. E foi a primeira vez que viemos aqui, foi em março. Março, não foi? Em março. E apesar de ser um congresso, de ter o testemunho do Evilásio, da Canaã, o senhor pregou no final. E quando o senhor pregou muito pouco tempo por causa do testemunho, do congresso e tal. Mas foi um pouco tempo que quando acabou o culto eu olhei para ela, aí eu fiquei assim, né, com medo de perguntar, e aí, é aqui ou não é? E ela olhava para mim também, né, porque a gente já estava procurando. Mas aí Deus confirmou, aí, bora continuar. Ela falou, bora continuar vindo para a gente ver. Eu falei, vamos. E aí a gente começou a vir domingo, e Deus começou a transformar a minha vida espiritual, porque eu estava já frio. Uma brasa longe da fogueira, apaga. A primeira transformação foi espiritual? Espiritual, com certeza. Eu estava frio. Você estava frio na fé? Estava frio, tinha comunhão com Deus. Não, na fé não, bispo. Na fé eu estava forte, eu vivo pela fé realmente. Deus muda a minha vida, eu aprendi, mas eu estava fraco na comunhão com Deus. Eu sinto a presença de Deus, mas eu me sentia distante, por mais que estivesse perto, por mais que eu orasse. E eu estava sentindo essa falta. E aqui eu comecei a me achar. E aí, sempre a pregação, o que eu mais gostei daqui, irmãos, é porque aqui o bispo, ele não passa a mão na cabeça. Ele usa o cajado para puxar a ovelha. A ovelha, mas usa também a vara, né? E a vara que exorta, é a vara que coloca a gente no caminho, né? O Senhor sempre usa as palavras, Deus te dá inspiração. E eu fui aprendendo a viver em santidade em coisas que eu nem conhecia. E aí Deus foi trabalhando, e eu acho que nisso eu comecei a me aproximar mais de Deus. E aí a transformação espiritual foi só você ou ela? A paz, igreja. Na verdade, para mim, foi mais um tratamento, porque eu passei algumas situações na igreja que me trouxeram sequelas. Sei. Então, que não era para acontecer, não é? Não era, não era mas para acontecer. aconteceu. Mas aconteceu e você então, superou. Assim, isso. E aí aqui na aliança, Deus ele realmente me tratou disso. Eu superei isso, né? E realmente essa comunhão, essa intimidade, a palavra ela não é somente lançada, mas ela cria uma raiz, né? A gente consegue entender que tudo que é dito aqui, a gente aplica na nossa vida e há um resultado, há um efeito. Amém. Então, assim para mim, surtiu dessa forma. Que assim seja sempre. Amém. E qual foi os testemunhos, além da perda de 50 quilos. O novo encontro com Deus. Novo encontro com Deus. A perda do peso que... Curado do coração, muita gente tenta perder peso e não consegue. Tentei durante muito tempo e não consegui, né? Perdia 10 quilos, mas engordava 15. E aí fui curado da circulação e tal. Outra coisa, engraçado como Deus faz. Eu me sentia fraco, fadigado, dando muita aula e tudo. E aí eu achava assim, poxa, será que isso é a frieza espiritual? E eu fui fazer o exame de testosterona.
A pessoa que tem de 40 a 60 anos, o testosterona é de 3 a 20. O meu estava 2,96. Como se fosse um velho de mais de 60 anos. Né? Então eu me sentia fraco também, fisicamente e espiritualmente. Olha como estava a minha vida. E aí já fui no médico, o médico passou reposição hormonal, né? E aí, tô novo, tô bala. Tô igual um jovem agora. Igual um jovem. Glória a Pra Deus. tudo, fazer a obra então nem se fala. E aí, olha só, aí começou os testemunhos. Fui curado, né, de circulação, tudo isso, pressão alta, tudo isso. Mas Deus, ele mudou a minha vida. Eu já cheguei a passar fome, já cheguei a passar necessidade, perdi tudo por ter confiado em homens, devido a contratos que eu fiz e perdi tudo. E Deus, ele começou a restaurar a minha vida. E eu entendi, bispo, que obedecer é mais importante do que sacrificar. E eu aprendi aqui isso. E Deus começou a mudar a minha vida. E aí o que acontece? Apareceu um homem de Deus na minha vida, me fez uma proposta. Eu tenho um bom salário, eu sou professor, palestrante, trabalho fazendo curso gratuito para ajudar pessoas carentes a entrar no mercado de trabalho. Mas apareceu um homem de Deus, colocou um condomínio e chegou para mim e falou: olha, você vai cuidar da área do marketing, da organização, e eu vou te dar um lote para você fazer isso. E aí esse lote, mais de 100 mil reais. Começou a bênção. E aí eu falei, pô, amém. E aí eu tinha um S10 de 2013, que eu já dei o testemunho aqui, vendi o carro para construir uma casa junto com mais 2 amigos. Veio a crise, 2 amigos pularam para trás. Mas eu, na fé, vou fazer nem que seja sozinho. E aí eu comecei a fazer. Mas o meu dinheiro do carro não dava para fazer a casa. Eu queria fazer uma casa de alto padrão. E aí eu fui no banco no mesmo dia. Essa casa é para você negociar? Para negociar. Não é Só que Deus agora deu de presente. Deu de presente? Deu de presente. Era para você comercializar. Era para comercializar. Construir, vender e fazer 2 e 3 e assim ir. E aí, bispo, eu fui no banco. Não tinha dinheiro para fazer a casa porque meus 2 parceiros saíram. E eu falei, meu Deus, que confusão é essa? Eu fiquei sem carro e o dinheiro não dá para fazer a casa. Olha que negócio. Eu não entendi o mistério de Deus, como a moça falou. Projeto no meio do caminho. Projeto. No meio E do aí eu caminho. fui no banco, um banco liberou 130 mil, outro banco liberou 120 mil. Aí eu cheguei pro dono desse condomínio, eu mostrei a bênção, eu falei, ó irmão, deram para trás, mas Deus me honrou. Dá para fazer agora 2 casas. Aí ele, tá vendo que era para você fazer sozinho? E aí eu comecei a fazer a casa em julho. A casa está pronta. Amém. E aí, nessa casa pronta, linda, eu falei, agora é fácil, vou vender, pago os empréstimos, tiro o lucro, compro meu carro e começo a vender outras casas. Certo. Modelo. Mas Deus tinha um plano maior, muito maior. Eu vim aqui para ação social, fiz ação social, a gente doou um vaso sanitário, ajudou aquela família, ajudou outra família com a madeira do telhado, e a gente sem entender nada. Quando a gente fez a doação, poucos dias depois, o que é que aconteceu? Menos de um mês mais ou menos, eu fiz um contrato agora com a rede Erguer, de material de construção, que é a maior rede de material de construção da Bahia, mais de 50 lojas, e eu fiz só com as lojas de feira por enquanto, e o valor desse contrato paga todas as parcelas do empréstimo que eu tomei para fazer a casa. Então eu não preciso mais vender casa para quitar empréstimo. Eu já estou com uma casa agora de 250 mil reais, né? Em condomínio fechado, condomínio muito bom. Aí eu falei, pô, bacana, mas eu ainda tenho que comprar meu carro. E agora, senhor? Comprei uma moto esportiva, mas eu queria meu carro. E aí, ontem, na conversa, peraí, faltou uma. Por isso que eu tenho que anotar, tá vendo? Depois da ação social aqui, eu ganhei um terreno na ilha também, de 350 metros quadrados, em Ponta de Areia. Meu pai liga para mim, a gente foi passar um final de semana na ilha, aí a gente vendo o terreno da entrada de 20 mil, um terreno em condomínio fechado. Aí meu pai liga para mim, do nada. Vem cá, rapaz, eu estou com um terreno lá na ilha, não tenho dinheiro para pagar IPTU, não estou ligando para o terreno, tem mais de 20 anos esse terreno lá, onde é? Em Ponta de Areia, quantos metros? 700. Eu falei, oi, ele, você quer não, eu te dou a metade e a metade para sua irmã. O terreno vale uns 50 mil reais. E aí a gente ganhou um terreno. Então você vê, a plantação teve uma boa colheita. E a colheita? A colheita. Vamos seguir. E Tem muito- aí... Eu tô olhando esse Não, papel já terminou, aí. só falta mais uma. Tô olhando esse papel, já tô ficando com... Só falta mais uma. Você tá no segundo item. Não, tô no quarto já. Tá? Tô no quarto. Então, E aí o seguinte... o dedo que tava no lugar errado. O dele estava no lugar errado. E aí, pessoal, para terminar, ontem eu estava conversando com esse amigo meu que tem um condomínio. Ele olhou a casa e falou assim, olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não venda mais a casa, não. Você não vai vender mais a casa. Você não precisa vender a casa para construir outra. Agora a gente vai fazer uma sociedade. Entro com o condomínio, eu entro com a construção das casas, eu entro com tudo, você vai cuidar só do comercial. E aí a gente divide meio a meio.
pode ficar com a casa. Então o dono do condomínio não quer que você venda a casa. Não quer que eu venda a casa. Quer que fique a casa de modelo e para mim? E quer fazer mais quantos? Já vai começar 4 agora. 4. 4. Mas 4 para já chegar pronta, mas quantas precisar? E o carro? E o carro vai vir agora. Breve. Breve. Vou pegar um carro muito bacana. Deus abençoou com o carro aí. Deus assim está fazendo a obra. Está encontrando um sócio que quer bancar tudo. Justamente. E você trabalhar. Porque Deus, ele junta um que um tem e um que outro tem. Ele tem um coração bom, é homem de Deus, e eu tenho o trabalho, tenho o tempo. Eu sei fazer o marketing e ele sabe investir. Então, Sabe construir. E ele tem um condomínio. E Deus está operando. E hoje, para terminar, pessoal, quando eu ia dar aula, eu dava aula só porque era o meu trabalho. Isso aí eu acho que é o mais importante. Todo culto que a gente vem aqui, você reparou que no final tem um apelo e ganha-se almas para Jesus. Isso é a coisa mais importante que existe. Com certeza. Né? E hoje, quando eu vou dar aula, eu não vou dar aula só para dar aula, eu vou dar aula para ganhar almas. E a gente ganha em média 80, às vezes 90 almas por semana dando aula. Né? Então, assim, Deus faz uma transformação nos cursos. Pela Bahia toda. Né? E o nosso casamento, que sempre foi bom, depois que a gente veio para cá, ficou muito melhor. Foi? Muito melhor. Mas eu quero que ela fale. Ao vivo e a cores. Tá melhor mesmo, irmã? Tá sim, hein? com certeza. Tá a bênção? Tá? Amém. Glória a Então, Deus. porque casamento é assim, né? A mulher quando tem, às vezes, mulher não fala, tá ali calada, né? Mas tá testemunhando. Mas eu tô brincando. Deus quer abençoar vocês e que vocês cada dia mais o busquem em espírito e em verdade. Porque a busca em espírito e em verdade, a gente colhe a transformação de Deus. Amém? Então Deus continue te abençoando. Vamos orar por ele, para que você receba em dobro. Toda vez que eu ouvia um testemunho, eu dizia, assim como Deus fez na vida desse homem, dessa mulher, desse casal, Deus vai fazer na minha. Às vezes, você pode ficar assim, Deus, aquela pontinha assim de inveja, isso é coisa maligna, não fique, ou crítica, não fique. Deus abençoou, ele não me abençoou, não. O que Deus, ele faz no reino dele, faz para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer fazer na tua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor está trabalhando. Enquanto, ó Deus, nós dormimos, o Senhor não dorme. E o Senhor tem providenciado portas abertas aos teus filhos, ao teu povo, que tem, ó Deus, depositado fé em Ti, tem olhado para a palavra, crido na palavra, tem crença, tem fé na Tua palavra e tem alcançado os milagres. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, continua a fazer na vida dele e todos nós recebemos agora a bênção dobrada. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Senhor é contigo. Em nome de Jesus. Aleluia.